Olá pessoal, no nosso encontro de hoje nós vamos trabalhar com um assunto que relaciona a combinação de moléculas de substâncias ácidas com a água e a precipitação. Nós chamamos isso de chuva ácida. E evidentemente as suas relações com a nossa disciplina de Química. Qual a causa da chuva ácida? Nós podemos dizer que a causa da chuva ácida não é uma única, mas são várias, que são pelo menos 3 elementos químicos: o carbono, o elemento participante do grupo 4A na tabela periódica, lembra? O elemento enxofre, participante do grupo 6A, os calcogênios na tabela periódica. E o nitrogênio, elemento participante do grupo 5A na tabela periódica. Esses 3 elementos especificamente combinam-se com moléculas de água, formando substâncias ácidas, através de uma reação que nós chamamos de hidrólise. E vem a precipitação, chamando de chuva ácida. Esses compostos são originários a partir dos óxidos. Óxidos ácidos, mais água, ácido. Chuva ácida. Muito bem. O histórico da chuva ácida. Veja você que a chuva ácida tem se apresentado de uma forma mais intensa, segundo o monitoramento, a partir da Revolução Industrial. Até 1870, 1850, para voltar um pouquinho, cidades como Manchester, na Inglaterra, já tinha uma grande concentração de dióxido de enxofre, já que nós temos lá indústrias siderúrgicas, onde tem um grande teor de enxofre no carvão mineral. Evoluindo um pouco, a partir de 1970 já, o monitoramento foi feito de uma forma científica, uma forma criteriosa. E em regiões da Escócia já se encontraram chuva ácida com pH em torno de 2,4, 2,8. Perceba que pH para baixo de 7 caracteriza meio ácido. Então veja o quão ácido é isso. O pH do nosso estômago, por exemplo, está em torno de 1,8, 2, com ácido clorídrico, que é muito forte. Na cidade de São Paulo já estão sendo registradas chuvas ácidas com valores médios em torno de 4, 4,2. E o interessante é notar também que a formação da chuva ácida pode se dar nesse local, que é ao lado de uma indústria, ao lado de uma siderúrgica, ou num grande centro urbano. Mas através das correntes eólicas, ela é carreada para outras regiões, muitas vezes a centenas, a milhares de quilômetros. Há rios, florestas, mananciais, e há uma percolação. Isso penetra no solo, acidificando o solo. Então, nem sempre a chuva ácida que é produzida nesse local, ela vai ser só sentida neste local, mas em outros também pela evolução através dos ventos. Nós temos também a formação da chuva ácida a partir de caráter não poluído, uma chuva ácida não poluída. Vamos ver aqui na nossa tela a formação do ácido carbônico. Podemos observar aqui na tela a reação de formação do ácido carbônico. Veja, o CO2, gás carbônico, dióxido de carbono, presente na atmosfera. Lembra do gráfico de pizza mostrando as composições do ar atmosférico? Ele é um deles. Mas uma reação de hidrólise, acrescenta água, formação do ácido carbônico. É importante você observar essa sinalização. Essa sinalização que estou apontando aqui indica uma substância altamente instável, de fácil decomposição, por isso o equilíbrio químico. Ele volta a formar a água e o CO2. Na próxima tela, nós temos a ionização do ácido carbônico. O ácido carbônico, em presença da água, liberação do hidrogênio ionizável, H+, formando o ânion hidrogênio carbonato. Isso ocorre em qualquer meio aquoso, e a atmosfera é um meio aquoso. Você tem lá moléculas de água na forma de vapor e também na forma líquida. E a presença do H+, caracterizando o meio ácido. Veja que essa ionização é uma ionização parcial, já que o ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis. Na próxima tela, você observa então a ionização total deste mesmo componente químico. O segundo hidrogênio ionizável, em contato com a água, sendo liberado e formando o ânion carbonato. Perceba que nesse ânion carbonato, você não tem mais a presença do hidrogênio. O hidrogênio está somente na formação de 2 mols, caracterizando o meio ácido. Então, se teve a ionização parcial, com a saída do primeiro hidrogênio, e ionização total, com a saída do segundo hidrogênio ionizável. Isso nos leva a crer que
Com certeza, uma chuva que não é poluída tem a presença de radicais ácidos e leva a pHs normais de 5,6, 5,2. Como normais? Ah, então a acidez na chuva é um caráter normal, pela presença da ionização do ácido carbônico e o radical H+. É interessante você perceber também que a evolução e a modernidade está trazendo um consumo de combustíveis fósseis, carvão mineral, hidrocarbonetos, de uma forma intensa. Isso libera CO2. Essa liberação de CO2 tem um aumento no efeito estufa. Esse aumento do efeito estufa carrega também um aumento da temperatura. Nesse particular, o nosso biocombustível etanol sai na frente. Porque pense você, a hora que você planta a cana, da onde você tira o álcool, a plantação do vegetal, cana, a formação desse vegetal, o crescimento desse vegetal, envolve o processo de fotossíntese, que sequestra o CO2. Então, nesse balanço entre a queima do álcool e o crescimento da planta, cana-de-açúcar, há um ganho em relação aos outros combustíveis, onde não há o vegetal presente. Entendeu? É necessário entender também uma relação entre a concentração do CO2, o avanço, o aumento da temperatura no nosso planeta ao longo dos anos. Então vamos observar um gráfico que mostra essas variações de uma forma concomitantemente. Nesse gráfico você observa nos eixos verticais a variação da concentração do CO2 em ppm, parte por milhão, e à sua direita a variação da temperatura em graus Celsius. Observa na linha horizontal a variação em anos. Então você tem, localize ali a Revolução Industrial, 1850, 1860, 1870. Veja que há sobreposição da temperatura, que está na linha vermelha, e da concentração do CO2, que está na linha azul. E veja que há um agravante. Essas duas variáveis, crescimento da temperatura e crescimento das partículas do CO2 em ppm, tem um aumento muito intenso a partir da Revolução Industrial. Faça a comparação que dados anteriores dão uma ppm para o CO2 de 290 e dados de ppm para os anos 2000 em torno de 370 ppm. Temperatura para os valores anteriores à Revolução Industrial em torno de uma média de 13,7 graus Celsius. Para os valores atuais, século 21, ano 2000, 2002, 2003 e assim por diante, com valores em torno de 14,5. Isso vem mostrar, então, de uma forma bem clara, que o aumento da concentração do CO2, com formação da chuva natural e ácida, está intimamente ligado com o aumento da temperatura no nosso planeta. Qual o significado mais comum do termo chuva ácida? Em centros industriais, no seu domicílio ou mesmo em centros urbanos, nós temos a queima de combustíveis fósseis, que tem dois elementos que contribuem para a formação da chuva ácida. Quais são eles? O enxofre e o carbono. A oxidação desses dois elementos, acréscimo de oxigênio, com formação de dióxido de enxofre e posteriormente trióxido de enxofre, SO2 e SO3, combinando com as moléculas de água que estão no ar, formarão ácidos que são, respectivamente, sulfúrico e sulfuroso. Está feita a chuva ácida. Só não esqueça, você viu comigo na primeira parte, que o carbono, resultante da queima, por exemplo, de carvão mineral, oxidado também forma o ácido carbônico, que combinando com a água da chuva, chove ácido naturalmente. Temos também o resultado da chuva ácida a partir de óxido do nitrogênio,
Não esqueça que na composição do ar atmosférico, você tem uma percentagem significativa, a maior, aliás, 78% é de nitrogênio. E nessa percentagem significativa, você tem a oxidação do nitrogênio na própria atmosfera e em motores de combustão interna, nos nossos automóveis, com presença do oxigênio, nitrogênio do ar, temperaturas adequadas e forma o óxido de nitrogênio. Consequentemente, nós temos 3 óxidos. Você fixou o óxido com enxofre, dióxido e trióxido, SO2 e SO3, o óxido com carbono, dióxido de carbono ou gás carbônico, e o óxido com nitrogênio, NO, que pode ser até oxidado a NO2. Mas isso veremos um pouquinho mais adiante. É necessário agora que se faça uma pausa nessa explicação e você entenda a origem dos combustíveis fósseis. Por exemplo, o magnífico complexo petróleo, pedra que tem óleo. O carvão mineral, qual é a origem desse composto? Existe uma grande carga orgânica em seres vivos, animais e vegetais. Restos desses animais e vegetais entram em decomposição pela justaposição das camadas da Terra, movimentos tectônicos, alteração de temperatura, grau geotérmico. Opa, pausa, que é grau geotérmico? O aumento da temperatura à medida que você adentra no seio da Terra. Em valores médios, tem vários fatores que influem nisso, mas em valores médios, a cada 33 metros que você adentra no seio do nosso planeta, você tem um aumento de 1 grau Celsius. Isso quer dizer, então, que esses fatores, lembra? Movimentos tectônicos, aumento da pressão, aumento da temperatura, ação da luz, do sol, luz solar principalmente, chuva, tudo isso dá um mecanismo de redução e forma 2 componentes que são carvão mineral, combustível fóssil e o complexo de hidrocarbonetos, que é o petróleo. A queima desses materiais, com a presença de enxofre, principalmente, forma o dióxido de enxofre. Espera aí, mas o enxofre está onde no carbono? Está no seu teor. E o que vem a ser teor? Teor é a proporção de determinado elemento num todo, na amostra. Vejamos, se eu tenho 100 kg de carvão mineral e tenho um teor de 2% de enxofre nessa amostra de carbono, eu terei então 2 kg de enxofre na amostra. Isto é o teor em química. E de acordo com esse maior ou menor teor, maior ou menor percentagem na amostra, você tem uma maior ou menor formação de óxido de enxofre. Por exemplo, nos combustíveis fósseis, como na gasolina, no querosene, no óleo diesel, você tem teor de enxofre. E a queima desses combustíveis forma a oxidação com óxido de enxofre. Com a presença da água, forma a chuva ácida. No ácido sulfúrico, no ácido sulfuroso. É necessário também fazer aqui uma anotação interessante. Entre os combustíveis, por exemplo, uma gasolina e um óleo diesel, ambos derivados do petróleo. O óleo diesel tem um teor de enxofre maior. Para retirar esse enxofre do óleo diesel nos processos de refinação ou fracionamento do petróleo, são reações onerosas, que vão onerar, vão dar um custo muito alto para isso na bomba dos nossos postos de combustíveis. Então o óleo diesel, para manter o seu preço de comercialização, tem, infelizmente, ele é o grande vilão, um grande teor de enxofre. Então uma chuva ácida, a partir da queima de óleo diesel, tem uma concentração de ácido sulfúrico e sulfuroso maior do que uma chuva ácida a partir da queima da gasolina. Não esqueça você que o álcool está na frente, né? Porque o álcool tem a vantagem do plantio da cana. Muito bem, vamos apreciar agora uma reportagem que fala sobre a extração do petróleo na floresta amazônica. Uma chama onde menos se espera, no centro de uma floresta virgem. De perto as instalações assustam, de longe nem tanto.
É preciso aproximar muito a imagem de satélite para ver os campos de urucu no centro do estado do Amazonas. Uma pista de pouso, um polo de controle e 70 poços ligados por estradas pequenas. Foi a boa qualidade do gás e a alta qualidade do petróleo que levaram o Brasil a assumir o risco de iniciar essa exploração em um ambiente tão sensível. Este é o petróleo de urucu, saindo de uma profundidade de 2.300 metros. É um óleo especial, leve, rico em produtos nobres, muito valorizado no mercado. É o melhor petróleo produzido no Brasil. A extração de petróleo não é grande, menos de 2% da produção brasileira, mas dá para abastecer grande parte da Amazônia. Mais do que petróleo, Urucu produz gás. Sai daqui todo o gás de cozinha consumido no norte do país e em parte do nordeste. Dos poços também sai um outro tipo de gás, o natural. Para aproveitá-lo, está em fase de acabamento um super gasoduto. Ele começa em Urucu, passa por Coari e chega a Manaus. O gás vai substituir o óleo que hoje é queimado em termoelétricas. Ele polui menos e é mais barato. Muito bem, como se viu na reportagem, há uma preocupação muito grande na sustentabilidade. A inclusão de uma refinaria e de um gasoduto numa floresta amazônica virgem. Um outro aspecto interessante também ali, aquele petróleo que foi mostrado pelo técnico da Petrobras é um petróleo de alta qualidade, cadeias carbônicas muito curtas. Então um óleo leve. Por quê? A grande quantidade de material orgânico naquele solo, humus, estratificado através da temperatura, pressão, que eu havia falado anteriormente, forma rapidamente rochas sedimentares com características petrolíferas. Um último aspecto da reportagem, você deve ter observado, o aproveitamento do gás que é resultado da fermentação de material orgânico, que é basicamente 90% ou até mais gás metano, que pode ser canalizado, como se viu, e usado em indústrias para evitar o consumo do carvão. Consequentemente, o nosso foco agora é o enxofre. Você viu que o enxofre está presente. Então, no óleo diesel em menor quantidade, na gasolina em menor quantidade. E esse enxofre vai formar a chuva ácida de que maneira? Como este enxofre conduz a uma chuva ácida? Vamos acompanhar aqui nas nossas telas agora as reações com o enxofre. O enxofre, ele é oxidado a partir do enxofre rômbico, com 8 mols de oxigênio formando dióxido de enxofre. Uma outra opção que você tem também é a oxidação, levando em conta a estequiometria a partir de 1 mol de enxofre, enxofre sólido. Na verdade é enxofre rômbico também, que é a forma mais estável do enxofre, com 1 mol de oxigênio, formando em equilíbrio, veja as duas setinhas, o dióxido de enxofre. É uma reação de oxidação, só mudamos a estequiometria. Na próxima tela, você tem a oxidação do dióxido de enxofre, que ocorre na atmosfera. Então veja, o dióxido de enxofre, entrada de oxigênio, reação em equilíbrio, veja as duas setinhas, formando trióxido de enxofre. Agora estamos prontos para a combinação com a água. Veja a próxima tela. Nessa próxima tela, como já havia previsto para você, você tem o dióxido de enxofre entrando em contato com a água. Já uma reação de hidrólise. E a formação de um dos ácidos que caracteriza a chuva ácida com enxofre. Quem é ele? O ácido sulfuroso. Perceba que esse ácido sulfuroso tem um grau de ionização menor, ele é um ácido com força menor do que o nosso próximo ácido, que nós veremos nas próximas telas. Nessa tela subsequente, você tem a reação de ionização do ácido sulfuroso. Ou seja, esse ácido sulfuroso vai liberar um hidrogênio ionizável em meio aquoso, vai formar o ânion hidrogênio sulfito e o radical ácido H+, caracterizando já o meio ácido. Só que não é ionização total. Você percebeu por quê, né? Você tem 2 hidrogênios ionizáveis e saiu só um. Na próxima reação, você tem a ionização total do ácido sulfuroso. Saída do segundo hidrogênio ionizável,
presença do meio aquoso, formação do ânion sulfito, SO3-2, e a presença de 2DH+. Essa é a ionização total. Na realidade, nos meios e nos ambientes, essa ionização total ou parcial é muito dependente da quantidade de água, maior ou menor quantidade. Menor quantidade, ionização parcial. Maior quantidade, ionização total. Sempre com formação de meio ácido. Vejamos a próxima tela. Nesta tela, nós temos agora a oxidação do trióxido de enxofre com a presença da água e a formação do ácido sulfúrico. Perceba que o ácido sulfúrico é um ácido forte, caracterização de pH baixo, acidez intensa, bem maior que do ácido sulfuroso. Lembre, acidez maior aproximando de 0, acidez menor aproximando de 7 e alcalinidade acima de 7. Lembrou disso? Veja que essa ionização do ácido sulfúrico pode se dar de forma parcial com a saída do primeiro hidrogênio ionizável, formação do ânion hidrogênio sulfato, carga -1, e o radical ácido, o cátion hidrônio ou hidroxônio. Uma ionização total, veja na próxima tela, hidrogênio sulfato, presença do meio aquoso, sempre em equilíbrio. Por que equilíbrio? Vamos tocar nesse assunto pelo menos de uma forma conceitual. Equilíbrio porque numa reação como essa você tem moléculas e tem íons, ou tem íons e íons. Nesse caso você tem íons hidrogênio sulfato, íon sulfato e a ionização total com os 2 hidrogênios ionizáveis. Fica então bem claro, a partir desse estudo, que as ionizações totais ou parciais vão liberar hidrogênios. Esses hidrogênios vão caracterizar os meios ácidos, conforme ácido forte, sulfúrico, ácido mais fraco, sulfuroso, diminuindo o pH e aumentando a acidez do meio. Como se formam os óxidos de nitrogênio nas combustões citadas? Devemos lembrar nesse momento da nossa aula que o terceiro elemento a formar a chuva ácida é o nitrogênio. Lembra que nós falamos isso no começo? E esse nitrogênio vai formar óxido de nitrogênio a partir de como? Combustões, principalmente em combustões internas dos nossos motores, que fazem a queima dos hidrocarbonetos, combustões em termoelétricas, combustões em siderúrgicas, combustões em motores elétricos e até em relâmpagos na atmosfera. Oxidam o nitrogênio e formam o monóxido de nitrogênio, ou óxido nítrico, NO. Veja na nossa primeira tela. Você tem o nitrogênio oxidado, formando o monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico. Observe a estequiometria. Para 1 mol de nitrogênio e oxigênio, 2 mols de monóxido. Por sua vez, esse óxido nítrico, observe a próxima tela, é oxidado na própria atmosfera. Existem até agentes catalisadores, como a temperatura, principalmente, variação de pressão, presença de metais também, gases nobres, fazem uma ação catalítica, formando o dióxido de nitrogênio. Esse dióxido de nitrogênio, por sua vez, ele é um componente na formação do ozônio urbano. Espera aí, vamos parar. Vamos misturar as coisas aí. Está falando em nitrogênio, agora está falando em ozônio. Nós vamos fazer um break aí, justamente para que você entenda que o ozônio é um dos poluentes em centros urbanos. Na maioria das vezes você conhece o ozônio em altitudes de 10.000 a 30.000 metros, 10 quilômetros a 30 quilômetros, na nossa atmosfera. Aquela tênue camada que é a blindagem contra a radiação UV. Este é o nosso protetor. Mas o ozônio formado próximo do solo já é um poluente. E ele é formado justamente a partir do dióxido de nitrogênio. Por isso essa pausa com relação ao nitrogênio. Vamos à tela então. Monóxido de nitrogênio oxidado, já vimos isso, formando equilíbrio dióxido. Esse dióxido é altamente instável, principalmente em temperaturas elevadas, próximas do chão, do asfalto, que está muito quente, veículos que emanam esses gases pelos seus canos de escape.
e forma-se o monóxido de nitrogênio e o ânion oxigênio menos. Diferente essa partícula, né? Oxigênio, um elemento do grupo 6A, gosta de ganhar 2 elétrons, está ganhando 1. Se ele é diferente, você já sacou, ele é altamente instável. Sendo altamente instável, observe a próxima tela, ele reage facilmente com oxigênio molecular. Percebeu o final da nossa explicação? Oxigênio menos, altamente instável. Oxigênio molecular, em grande abundância, 21% no ar seco, forma-se ozônio. Está aí caracterizada a formação desse poluente em áreas rasteiras, né, como nas nossas rodovias e centros urbanos. Nessa próxima tela, você pode observar que o poluente ozônio pode voltar a reagir. Voltar a reagir. Equilíbrio. 2 setinhas. Formando o dióxido de nitrogênio e novamente o oxigênio. Então a grande pergunta fica: qual é a situação melhor? Aumentar a concentração de NO2 e provocar a formação de ozônio? Ou aumentar a concentração de ozônio e provocar a reversão para o NO2? Esta resposta só será dada ao longo dos anos. Numa apreciação particular, eu diria que o poluente que aqui está impactando mais é o dióxido de nitrogênio. Observe a próxima tela. O dióxido de nitrogênio, numa reação de hidrólise, acréscimo de água, vai formar 2 ácidos. Então, justificativa de chuva ácida, que é o ácido nítrico, forte, grau de ionização elevado, joga na água, promove uma grande concentração de íons, aumenta a acidez do meio. E o ácido nitroso já não é tão forte assim. Tem uma volatilidade maior, tem um grau de ionização menor, uma quantificação de íons menor, um grau de ionização, como disse, menor. Vamos observar na próxima tela que esse poderoso agente oxidante ácido nítrico, em contato com a água, vai reagir da mesma forma que os 2 ácidos anteriores reagiram. Você lembra dos 2 anteriores, né? O ácido carbônico, na chuva ácida normal, natural, e o ácido sulfúrico, resultante da oxidação a partir do enxofre. Vai formar o ânion nitrato e o hidrogênio H+, caracterizando o meio ácido. Perceba, um hidrogênio H+, só, né? É um monoácido. Na próxima tela, temos a ionização daquele ácido que é formado a partir do dióxido de nitrogênio, só que é mais fraquinho. Então você vai ter a reação com a água, formação do nitrito, e o nitrito tem um aspecto interessante. O nitrito, ele forma radicais para nitrogenar o solo, assim como o nitrato. Só que no nitrato da reação anterior, a acidez é muito intensa. Já aqui a acidez não é tão intensa. Então o impacto é menor. E a formação do radical H+, que está nos acompanhando durante toda a nossa aula, aumentando a acidez no meio. Comparou, então? Tem na sua mente a ideia? Ácido nítrico e ácido nitroso, ambos formados a partir do dióxido de nitrogênio. Quais as principais consequências das chuvas ácidas? A chuva ácida tem as suas consequências em vários ambientes. Vamos posicionar primeiro em relação à saúde humana. Então, você aprecia a seguinte situação: chovendo ácido em cima da sua pele. Alterações de pele, como até queimaduras, podem ocorrer. Você aspirando óxidos de enxofre, de carbono, de nitrogênio, como eu falei, e combinando com a água dentro dos seus pulmões, alterações respiratórias, ou até doenças mais graves. Na natureza, a percolação, ou seja, o carreamento desses ácidos através do solo no lençol freático.
a infertilidade do solo, alterando os ciclos das plantas, germinação, floração, etc. Também temos que verificar que solos que têm uma quantidade maior da rocha calcária têm uma resistência maior à chuva ácida. Veremos em seguida nas reações o porquê disso. Solos mais arenosos, com silicatos, têm uma resistência menor à chuva ácida. E pela sua permeabilidade, a percolação é maior nos solos arenosos. Em particular também, devemos observar que a chuva ácida interfere direto nos nossos centros urbanos, nos monumentos, nos edifícios, que são basicamente construídos de mármore, carbonato de cálcio, o próprio carbonato de cálcio calcário, ação da chuva ácida, ácido sulfúrico, ácido nítrico, mesmo o ácido carbônico, vai solubilizar esses materiais e vai, consequentemente, desmontar essas estruturas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a esfinge, no Egito. Mas como que a poluição ácida chega lá? Não esqueça que há um carreamento através das correntes eólicas pelo mar Mediterrâneo, da Europa, onde tem grandes centros industriais, para a África. Milhares de quilômetros. Acontece. E está lá para provar, as pirâmides. Mesmo no centro da cidade de São Paulo, ou até na sua cidade, a chuva ácida já está atuando sobre monumentos. É interessante também que se note que nos dias de hoje existe uma preocupação em monitorar esses valores de acidez. Como se faz esse monitoramento? Posso ir às geleiras dos nossos polos, retirar cilindros que dão, pela sua profundidade, as eras geológicas, estudar a acidez dessa água. E observou-se já, por dados publicados recentemente, que antes da Revolução Industrial, pH médio em torno de 5,6, chuva natural. Para pós-Revolução Industrial, pH em torno de 4,5, 4,3, mostrando uma acidificação. Podemos observar na nossa tela a formação novamente do ácido carbônico. Foi um dos primeiros que nós vimos na chuva ácida não poluída. CO2 mais água, formando o ácido carbônico. Em desequilíbrio, né? Porque ele pode recompor o CO2 e a água. Observe, no entanto, que este ácido carbônico vai atacar o carbonato. Onde é que está o carbonato? Nos monumentos. Na fachada do prédio, de mármore. E vai haver a formação do bicarbonato de cálcio. Aí é que está o problema. Ou seja, o bicarbonato de cálcio, é um sal de boa solubilidade. E o carbonato não. Então o ácido carbônico, através do seu ataque, está produzindo uma substância com solubilidade. Isso vai destruir a estrutura do prédio ou do monumento. Isso é solubilidade através da chuva ácida. Veja a próxima tela. Nós temos também o trióxido de enxofre. Lembra dele? Então, chuva ácida a partir da combinação com a água. Formação do terrível ácido sulfúrico, um dos ácidos mais fortes. Então, uma acidificação intensa. Vejamos, esse ácido sulfúrico pode também, oriundo da chaminé de uma instalação industrial, atacar o carbonato do monumento, como já disse, da fachada do prédio, e vai solubilizar através de sulfato de cálcio. Espera aí, sulfato de cálcio não é tão solúvel assim? Concordo com você. No grupo 2A da tabela periódica, a solubilidade, ela aumenta de cima para baixo. Então, por exemplo, um sulfato de cálcio, ele é mais solúvel do que um sulfato de magnésio que está em cima. E apesar de ele não ter uma grande solubilidade, ele tem um poder de desagregar a estrutura. Ele esfarela fácil. Isso desestrutura o material. Então não é tanto a solubilidade, mas muito mais a resistência, ou a falta de resistência aos impactos das intempéries. Temos a formação do CO2, então um agravante aqui do efeito estufa, e a água nessa reação. Observamos em seguida um fato interessante.
Torre Eiffel, centro de Paris. Uma estrutura metálica, magnífica, protegida? Nem tanto. Lá nós temos o ferro na forma metálica. Então, o ferro com número de oxidação 0, metal. Presença de ácidos, distritos industriais, ou seja, instalações industriais, siderúrgicas. A Europa produz muita energia a partir de carvão mineral, termoelétricas. Então você tem a presença de meio ácido, acidificação, ácido carbônico, ou mesmo ácido sulfúrico. Há uma oxidação do ferro. Veja a perda de elétrons. Formação da popular ferrugem. Caracterizando melhor ela para você, Fe2O3, a magnetita, está comprometida a estrutura. E a liberação do gás hidrogênio. Por isso a necessidade de colocar metais de sacrifício, ou seja, revestir aquela estrutura da Torre Eiffel com metais que têm um poder de oxidação menor. Então, com isso, observamos a ação da chuva ácida, principalmente nos nossos monumentos. Como podemos atuar para diminuir esses efeitos? Nós não podemos esquecer que o poluente que nós estamos trabalhando hoje, chuva ácida, ele atravessa milhares de quilômetros, levados pelas correntes eólicas. Então, na verdade, o que nós precisamos é uma cooperação entre as nações. Esse primeiro passo já foi dado. E esse primeiro passo, de uma forma significativa, é o Tratado de Quioto, onde nós temos alguns parâmetros, alguns valores por lá estabelecidos para serem cumpridos na emissão dos gases do efeito estufa. Nessa emissão dos gases do efeito estufa, nós temos que segurar o carbono, sequestrar o carbono. Você sabe exatamente o que representa o sequestro de carbono? O Protocolo de Quioto, assinado pela maioria dos países da ONU em 1997, é um mecanismo de controle da interferência humana no clima do mundo. Pelo acordo, os países que não estão dispostos a reduzir a poluição podem comprar o excedente de outras nações. Para facilitar as transações, foi criado o crédito de carbono. 1 tonelada métrica de CO2, dióxido de carbono, equivale a um crédito de carbono, que pode ser negociado no mercado internacional como qualquer ação de uma empresa. Quem polui menos do que o estabelecido, desenvolve projetos não poluentes ou de eliminação da poluição, recebe os créditos que podem ser vendidos para outras nações que não atingiram as metas de redução. Observamos através do texto, então, que o mecanismo de crédito de carbono é uma maneira de pagar-se a conta. Países, empresas que mais poluem, têm que pagar a conta por isso. Uma outra forma de se intercambiar esse mecanismo de troca por dinheiro e carbono são os mecanismos de desenvolvimento limpo, MDL. Um exemplo típico. No Brasil nós temos um exemplo muito interessante. O aterro de Bandeirantes, em São Paulo, o gás gerado pela fermentação do lixo, que é basicamente o gás metano, é aproveitado para a geração de energia, para empresas, situações domésticas também, indústrias, como eu citei, ao invés de ser lançado na atmosfera. Neste ponto, também devemos lembrar que contribuições significativas para evitar, atenuar a chuva ácida e outros poluentes, não vamos ater somente a chuva ácida, é melhorar as matrizes energéticas. Por exemplo, por que não efetuar a combustão a partir do hidrogênio? Evidentemente que o hidrogênio H2, entrando em queima com O2, lembra da reação? H2 mais O2, forma H2O e libera uma significativa quantidade de energia. Com um fator sensacional. Qual é o poluente? Nenhum. Você produz água e energia. Trocas de matrizes energéticas também no sentido de você substituir os hidrocarbonetos, o carvão mineral, por
combustíveis menos poluentes, o próprio etanol, ou até por fontes energéticas que são renováveis. Conversando sobre isso, você lembra certamente da energia eólica, da energia solar. Um outro aspecto interessante também, transporte. Nas grandes cidades, ou até nas pequenas cidades, 1 indivíduo, 2 indivíduos por cada automóvel. Então vamos racionalizar metrôs, trens de superfície, transporte coletivo, em canaletas exclusivas, como algumas cidades do mundo inteiro e no Brasil já apresentam essa solução. Novas tecnologias. E aí é um campo muito amplo. Por exemplo, uma tecnologia onde você vai desenvolver o motor para que ele tenha uma queima mais completa, com ação de catalisadores, uma diminuição de poluentes. Você vai desenvolver uma tecnologia de controle de emissões nos próprios ônibus, com programas que já existem em várias cidades brasileiras, de controle de emissão de monóxido, de dióxido, óxido de nitrogênio, como nós vimos hoje. Controle através de filtros instalados em chaminés de grandes indústrias siderúrgicas, indústrias metalúrgicas. Esses controles devem ser feitos pela legislação de cada um dos países que estão empenhados na sustentabilidade do nosso planeta. Vamos levar você para conhecer a Gruta do Limoeiro, distante 15 quilômetros da sede de Castelo. O acesso é pela rodovia Pedro Cola, que liga o município à Venda Nova do Imigrante. Essa parte aqui de fora é o primeiro salão da gruta e é de onde também vamos dar início ao nosso passeio por essa formação rochosa que há 25 anos é patrimônio histórico do estado. Essa visita ela só é possível com os condutores turísticos, que são os moradores aqui da região e que conhecem muito bem o que tem lá dentro da gruta. Por isso a Maria vai com a gente hoje, não é isso mesmo, Maria? Sim, vamos lá. Logo no início vemos que muitas surpresas e belezas nos aguardam. Uma parede que lembra cristal chama a atenção. Depois de pouco tempo, estamos no segundo salão. Já na chegada, um brilho especial. Aqui a pedra mais parece purpurina. Essa gruta é uma formação rochosa em constante modificação por causa do calcário que cai junto com as gotinhas de água. Essa parte branca aqui, ó, vocês podem observar que ela já se fechou. Ainda existem algumas estalactites, né, que ainda estão em formação, ó, como por exemplo essa aqui, ó. Ainda no segundo salão, obras-primas da natureza. Buracos que parecem ter sido feitos à mão se juntam a outras perfeições. Para seguir o roteiro é preciso preparação. O caminho exige esforço que é compensado pelo visual. Foi bem interessante, uma gruta muito bonita, que surpreendeu pelo tamanho e um pouco apertada, mas vale a pena conhecer. Resposta artística na natureza. Você viu ali pela reportagem que há formações de rochas calcárias a partir do teto para o chão. A estalactite. E como essa formação ocorre? Veja aqui na nossa tela que, mais uma vez, no ambiente da caverna, você tem a presença do gás carbônico hidrolisado pela água, formando ácido carbônico. Então, chuva ácida normal, natural. Só que esta chuva ácida vai entrar em contato com a formação que tem calcário. Então, há uma solubilização. O ácido carbônico reagindo com o calcário forma bicarbonato de cálcio, que é um sal que tem relativa solubilidade. Lembra que no grupo 2A da tabela a solubilidade aumenta para baixo. Então a solubilidade do cálcio é maior que do magnésio. O magnésio está anterior ao cálcio neste grupo dos alcalinos terrosos.
Com isso, o que vai acontecer? Aquela rocha calcária começa a solubilizar e as gotinhas vão ficando penduradas no teto, ou a partir do teto, formando essas magníficas formações de cristais. Estalactite. Só que uma hora a gravidade puxa ela, ela cai no chão. E ela vai se acumulando no chão e formando cristais ou colunas de cristais a partir do chão. Estalagmites. Tudo isso a partir da nossa reação química de formação do bicarbonato de cálcio. Observe na próxima reação. O carbonato de cálcio, que reagindo com o cálcio forma o bicarbonato, tem os íons cálcio e tem o íon hidrogênio carbonato, ou propriamente bicarbonato, que é a mesma coisa. Então a presença desses dois íons no equilíbrio. Guarde esses dois íons. Veja a próxima tela. Esses íons são formadores do sal, que tem relativa solubilidade, não tanto quanto o bicarbonato. Imagine a situação dentro da caverna. A água evapora. Evaporando a água, retira-se do sal a sua solubilidade e ele volta para a rocha, solidificando e formando as estruturas que lá se apresentam. A formação do ácido carbônico também acidifica o meio e forma um equilíbrio perfeito entre o ácido altamente instável, a presença da água no meio ambiente, o CO2, o carbonato, que é a rocha propriamente dita, e os íons que apresentam a solubilidade adequada. Então, a própria natureza formando os cristais, evaporando a água, solidificando na forma de rocha. Seja do teto para o chão ou do chão para o teto. Essa é a resposta na caverna para a chuva ácida. No primeiro momento da nossa aula, estudo prático número 1, nós enfatizamos o produto iônico da água, estudo do pH. Nós falamos de desenvolvimento sustentável, misturas gasosas, química e ambiente, aspectos científicos e tecnológicos, socioeconômicos e ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas, poluição atmosférica, contaminação e proteção do meio ambiente, produto iônico da água, equilíbrio ácido-base e pH, transformações químicas e suas representações. Esses estudos estão relacionados com os elementos químicos que compõem os óxidos que formarão a chuva ácida, que por sua vez estão relacionados com as seguintes habilidades. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou os métodos de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 8. Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação, usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. No estudo prático 2, segundo momento da nossa aula, abordamos reações químicas e observamos os seguintes conteúdos: desenvolvimento sustentável, misturas gasosas,
aspectos científicos, tecnológicos, socioeconômicos e ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas. Química e ambiente, solubilidade dos sais e hidrólise, contaminação e proteção do ambiente, transformações químicas e suas representações. No estudo prático número 2, trabalhamos muito com as reações, e nessas reações nós vamos desenvolver as seguintes habilidades. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou os métodos de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 8. Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação, usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 23. Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. No estudo prático número 3, trabalhamos com as reações químicas e os seguintes conteúdos: desenvolvimento sustentável, misturas, tipos e métodos de separação, química e ambiente, aspectos científico-tecnológicos, socioeconômicos e ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas, produto iônico da água, equilíbrio ácido-base e pH, solubilidade dos sais e hidrólise, transformações químicas e suas representações. Foi nesse estudo que nós tratamos da agressão da chuva ácida aos monumentos, a natureza propriamente dita, e as possibilidades de soluções, que nós vamos observar nas seguintes habilidades. Habilidade 8. Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação, usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Acredito que nesse nosso encontro você teve uma visão geral da formação da chuva ácida. E aquele primeiro momento é importante que fique bem gravado na sua mente. Toda chuva é ácida. Os outros ácidos formados a partir de enxofre e nitrogênio é que acidificam em maior intensidade o meio.